E eu não acredito num conhecimento que ele é só de um lado. Ele tem que ter essa troca. Não adianta a gente só ficar falando que é o autismo, mas sem qual que é a minha dúvida? O que é o desconhecido para mim, né? Para ter essa parte. Bom, então vamos começar, pessoal. Então, posso pedir a gente de passando? Claro. Então, o autismo, a Thaís já apresentei. Então, esses foram os questionamentos quando na escola, aí eu não sei se é o de vocês também. Como identificar que a criança é autista? Como lidar com comportamentos mais agitados? Quando o autista é muito agitado, o que fazer? O que leva à conclusão e fechamento do laudo? Aí eu estou terminando. Então, essas aí é o que a gente vai tentar responder nesse primeiro momento. Então, primeiro vamos conversar sobre o que é o autismo infantil. Geralmente tem muita mistificação sobre o autismo, que às vezes é só aquela criança que anda na ponta do pé. Às vezes vem muita gente no meu consultório e fala assim, não, doutor, aqui não está andando na ponta do pé. Não necessariamente é o autismo, nem só é o critério para o autismo infantil. O autismo infantil ele é um transtorno do desenvolvimento. Ou seja, ele tem que aparecer os sinais antes dos 3 anos de idade, ser persistente, e quando a gente vai ver os sinais e sintomas, nós vamos ver que são dezenas de sinais e sintomas. Por isso que chama espectro, dezenas de características que podem aparecer em quantidades diferentes. Então, isso justifica que nós vamos ter pessoas com autismo que trabalham na NASA, e é literalmente isso, tanto que o dono da empresa lá, o Starship lá do Elon Musk, está dentro do espectro, até pessoas gravíssimas que não saem de casa. Então a gente vai ter essa concorrência de fatores. E quando a gente está nesses dois extremos, a gente tem milhões de combinações diferentes, milhões mesmo. Então, tem um dos testes que a gente aplica, que eu resolvi fazer a conta outro dia, dava 4 elevado a 15 de possibilidade. Então, 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, dá bilhões de possibilidades diferentes que poderia dar esse teste. Então, é muito amplo. E, principalmente ao longo do tempo, a gente está vendo não só a questão do aumento dos casos, mas também a ampliação dos critérios diagnósticos. Então, tem muitas situações que até eu falo para a família, olha, se o teu filho viesse há 20 anos atrás, ele não receberia o diagnóstico, porque o leque está se expandindo. Então, o que está se compreendendo sobre o que está dentro do autismo é bem maior. Mas se a gente só faz essa definição, ainda é uma coisa vaga. Então, de uma forma didática, nós dividimos em 4 aspectos. Essas dezenas de características e dificuldades que a criança tem, a gente divide em 4 aspectos principais, dividido em 2 grandes eixos. A gente tem um eixo A, que é dificuldade de comunicação. Perceba que não é só dificuldade de fala. Tem muita criança que às vezes chega, porque não está falando. Claro, a dificuldade de fala vai estar envolvida. Só que é mais um pouco do que só fala. A criança pode inclusive falar, mas ela tem dificuldade de comunicar, de pôr para fora, certo? De expressar. Então, dificuldade de comunicar, dificuldade de socializar. Ou seja, principalmente com os da mesma idade. Por isso que vocês são fundamentais, inclusive, para perceber essa criança que não está convivendo bem com os coleguinhas, essa criança que está brincando só mais no cantinho, essa criança que ela não chama para brincar, ela não tem a busca, ela não faz o contato, ela ou faz o contato, mas de um jeito rápido, ela olha, mas olha no meu olho, mas olha assim, rápido. Então, tem essa dificuldade. Então, isso compõe-se um eixo, dificuldade de comunicar, dificuldade de socializar. Muito importante também a gente diferenciar essa dificuldade de socializar, não quando o menino entrou na creche. Nossa, no primeiro dia, esse menino acha que é autismo. Não. A creche, inclusive, ela é tratamento. Várias vezes a gente faz um encaminhamento para matricular na escola ou na creche, urgente. Porque a criança que começa a ter essa estimulação, ela precisa ter pelo menos 2 meses em contato com aquelas crianças diariamente, que aí sim, se depois de um contato constante com as outras crianças, ela ainda está se isolando, ela ainda está tendo essa dificuldade, aí sim que a gente
classifico como dificuldade de socializar, ok? Certo? E, então isso compõe o nosso eixo A. E a gente tem o eixo B, que é comportamentos restritos e repetitivos, e que é a maior variedade possível das coisas, que eu vou falar daqui a pouco. E a quarta parte, que são as questões sensoriais, ela é agrupada nesse eixo B. Comportamentos restritos e repetitivos também vale muito a pena, por exemplo, no contexto da própria evangelização. Imagina uma criança, eu atendi uma vez um menino que eu achei fantástico de hiperfoco com a Bíblia. Então ele chegou com 2 anos de idade me contando a história de José do Egito. E tipo assim, o brincar dele era contar a história de José do Egito. Entende? A família achava lindo, né? Nossa, tá contando. Mas era um hiperfoco. O interesse do menino era aquilo, entende? Pode acontecer de às vezes vocês receberem no processo de evangelização uma criança que às vezes manifeste um hiperfoco em alguma característica, às vezes do que é conversado ou trabalhado ali. Então, no processo de evangelização, também, né, Thaís, puxando um gancho, a gente pode até puxar, às vezes, trabalhar esse hiperfoco, né, no sentido assim, de às vezes usar ele como um gancho para evangelização, mas também cuidado para não alimentar demais, porque às vezes o menino vai chegar todo dia ou toda vez com aquele mesmo ponto, entende? Então é onde que uma das primeiras dicas. Às vezes, por exemplo, lá no contexto da creche, vai ser aquela criança que vai ter um foco só, por exemplo, com objetos, só com carrinhos, ou às vezes só com rodar a roda do carrinho, ou só com dinossauros, só com determinado tipo de coisa. Ou o que a gente chama também do brincar pobre. O brincar pobre é aquele brincar que não tem, às vezes na imaginação não acontece uma história, aquele menino, às vezes, o dinossauro não morde o outro, às vezes é só um do ladinho do outro, um enfileiradinho do outro, certo? Então, esse é um dos pontos. E a questão sensorial, que é a dificuldade, por exemplo, com barulhos muito intensos. Às vezes, por exemplo, como são muitas crianças, né, e geralmente a escola é um lugar muito silencioso, né, então, às vezes a pessoa, o menino tem dificuldade, pode ter uma dificuldade com barulhos, dificuldade com barulhos do dia a dia, dificuldades com o toque, dificuldades de alimentação por causa da questão da sensibilidade da boca. Então são todas essas questões que às vezes vão ter que ser trabalhadas, e é muito importante ter uma parceria ao você identificar esses sintomas, localizar. Claro que às vezes você não vai falar o diagnóstico de uma vez, mas orientar as famílias que às vezes, por exemplo, não tem um diagnóstico, às vezes ainda não caiu a ficha, que às vezes possa precisar de uma intervenção um pouco mais intensa, um pouco mais de estímulo, né? Então, resumindo aqui, então a gente vê que ele tem essas questões de comunicação e interesses restritos. Em termos das causas do transtorno do espectro do autismo, o que os estudos mais apontam hoje é que ele tem um substrato genético. Ele tem essa composição da genética ainda também está sendo muito estudada e muito ampliada. Porque, por exemplo, vamos supor, se o doutor Luciano vier para me perguntar, mas me fala, qual gene? Qual gene que é? Qual exame começa aqui para ter o gene do autismo? Não tem ainda. O autismo está levando, inclusive, tem profissionais também da área de saúde aqui, não é? Tem? A estudar a parte da epigenética, a parte da genética, que não é só o DNA, não é só as letrinhas que compõem o DNA, mas as proteínas que estão lá no DNA. E fazendo um gancho, puxando lá um gancho com o livro do Emmanuel, né? A gente está vendo cada vez mais, eu acho que vai, assim, isso trazendo aqui para o contexto espírita, pode também ter a questão espiritual, né? De heranças que a criança traz, e que, assim, nós enquanto profissionais, a gente não traz tanto para a família, mas nós enquanto espíritas, a gente sabe que existe um substrato que está ali. Da mesma forma que a espiritualidade às vezes atua na vibração da célula, do espermatozoide, para conferir as características que melhor vão atuar naquela pessoa para que tenha a sua evolução, nas proteínas, na forma como o neurônio vai lidar ali, vai fazer a sua atividade, também pode ter essa mesma influência
perispiritual, né? Então, o Divaldo Franco traz algumas questões, isso até é muito interessante, numa palestra fantástica que ele faz do autismo, e ele traz algumas questões de espíritos que estão reencarnando na Terra como autistas, levando a humanidade para saltos gigantescos. Ele compara ao que foi o salto evolutivo do Neandertal para o Homo sapiens, que de repente, de um elo para o outro, alterou o queixo, alterou a testa foi para frente, o queixo foi para trás, alterou todo o formato de crânio. Da mesma forma, a gente está vendo também, essa geração que está vindo dentro do autismo também fazer saltos. Tanto, por exemplo, a gente está vendo um autista com um planejamento para levar foguetes para as estrelas, certo? Então, assim, eu acho que faz todo sentido. Então, assim, 81% genético com uma hereditariedade muito grande. 18% também genético mais mal dado acontecendo por mutações, ou seja, por exemplo, a síndrome de Down tem uma associação grande com autismo, deficiência intelectual, outras síndromes que existem também de ordem genética, isso já vai dentro dos diagnósticos médicos. Alguns fatores também de ambiente, eu acredito que até principalmente pós-pandemia, esse estudo eu imagino que talvez ainda seja até bem mais, né, por causa da questão de privação sensorial que essas crianças foram submetidas no nível da pandemia, né, de privação mesmo de contato com outras crianças. E o diagnóstico, ele é clínico. Não tem um exame que a gente faça, como eu falei agora há pouco, que a gente vai medir o tanto de autismo no sangue. Uma máquina que entra, ou um eletro que faça, que a gente vê ali o diagnóstico do autismo. Ele depende muito da observação. Então, ele depende muito, inclusive, também de ter uma equipe multidisciplinar olhando essa criança, porque às vezes, por exemplo, eu atendi um paciente, eu estou um pouco na dúvida se ele tem um transtorno ou não. Então, por exemplo, ele faz um tempo com a Thaisa, ela vai fazer um manejo e uma avaliação de longo prazo, e essa criança retorna e com uma observação dela, olha, eu observei o brincar pobre, eu observei essa característica, ou não. Foi assim que a gente fez a intervenção e tirou as telas da criança, né, tirou o celular do menino, o menino deu um salto, certo? Então, o diagnóstico ele não é necessariamente uma coisa que você chega já no médico e, já tem. Principalmente as formas mais leves, as formas com menos sinais e sintomas, são os mais difíceis. Quando você tem a criança que tem muito desses sinais que eu falei, muito dessas dificuldades, o diagnóstico é mais fácil. Às vezes, na primeira consulta já seria possível, mas os casos mais sutis, eles às vezes levam tempo. Pode acontecer, inclusive, principalmente na menina, de você ter o diagnóstico lá na idade adulta. Às vezes, só na adolescência, na idade adulta, que aquela menina, a gente fala do autista camaleão, né? Ela consegue fazer uma camuflagem social. E só quando chega na adolescência que você fala, não tem dúvida que esse comportamento é um comportamento dentro do autismo, certo? Então, é por isso que torna o diagnóstico, torna esse contato tão desafiador. Pode, por favor. Aqui são algumas escalinhas, depois se vocês quiserem também a gente pode passar para vocês, que são escalinhas não de diagnóstico, mas de triagem. Uma MCHAT, que é a mais comum, em que você responde sim ou não, nem todas as respostas são sim, nem todas as respostas são não, tem um gabarito para ver, e tem algumas que são também mais importantes do que a outra. Ele é uma triagem, ele pode ser aplicado por qualquer pessoa, qualquer profissional pode aplicar o MCHAT, e ele indica o seguinte, olha, leve para avaliação, se você tem positivo, se você tem mais de 2 positivos. Já passei. Perfeito, então isso aqui também a gente já resumiu, né? Tem que aparecer na primeira infância, tem que ter uma relevância clínica e que também não seja explicado por algum outro fator, né? Então a gente sempre faz os diagnósticos diferenciais. Mas em relação a muitos adultos agora estão tendo um diagnóstico, então não quer dizer que ele provavelmente tinha características na infância, só que não tinha o conhecimento que a gente tem hoje para fazer o diagnóstico. Então, quando a gente avalia, a gente faz essa busca na infância. A gente vê o comportamento desse adulto, mas muito baseada na infância. Então tem que aparecer na primeira infância, mesmo que o diagnóstico seja tardio. Foi uma das perguntas que eu fiz numa palestra que assisti anteriormente. O autismo não chega. Nasce. Sim,
Porque a gente está vendo que agora o conhecimento está sendo mais difundido, né? As pessoas estão tendo mais conhecimento. E antigamente, os autistas eram diagnosticados com esquizofrenia. Então, Era esquizofrenia infantil, né? isso. Então, assim, tem uma evolução, um direcionamento, mudanças. Aí, o exemplo ali de adulto, de idade dos pais, é porque tem pesquisas correlacionando com pais mais velhos têm uma maior probabilidade de ter filhos autistas. Isso. Aqui em relação aos níveis de suporte, uma coisa que eu sempre falo assim, é onde as pessoas, geralmente as familiares, mais preocupam. Qual que é o nível dele? Felizmente, os estudiosos mudaram a forma de classificação. Antigamente, a gente usava leve, moderado ou severo. Só que foram vistos que isso não funciona muito bem, porque uma coisa você é ser, outra coisa você está. Então, por isso que se criou essa classificação de nível de suporte, que é o nível de ajuda que a pessoa necessita. Sendo que nível de suporte 1 é aquela criança ou aquele jovem que precisa do menor suporte possível. Então, é aquele, por exemplo, que às vezes só precisa de ajudar a sentar, mas ele vai ter um cognitivo bom, ele consegue responder, ele sabe muito bem o que está acontecendo. Então, é o suporte mínimo que precisa ali para ele conseguir se socializar. É aquele, por exemplo, às vezes ele vai estar num ambiente mais isolado, mas se você convidar ele, se você falar, olha ali, fulano, o colega e tal, ele já vai, ele faz, mesmo que depois ele volte para o cantinho dele, mas assim, ele precisa de ajuda mínima, ele dá conta de fazer as coisas. À medida que o tempo passa, ele tem autonomia, ele consegue ir ao banheiro, então, nível de suporte 1. Vou pular para o 3. O 3 é o que precisa de suporte para todas as coisas do dia a dia, para todas as atividades. Ele tem dificuldade com o autocuidado, tem dificuldade com o desfraude, quando já seria o desfraude, tem dificuldade com uma comunicação, tem dificuldade de uma forma tão intensa que ele precisa de uma supervisão constante. E o 2 é o intermediário entre esses pontos. Então acaba que quando aquela criança ela precisa de um suporte um pouco maior do que só o mínimo, trocar para a idade, né, sempre adaptado para a idade, mas também ela tem alguma autonomia que não é feita pelo 3, né, que seria o que precisa para tudo. Ficou claro, gente? Eu acho mais fácil ficar as pontas e depois ir para o meio, que aí eu estava nos intermediários, beleza? Tem uma coisa que é importante, e eu preciso que vocês guardem isso muito importante. Lembra que eu falei que mudou da classificação do leve, moderado, severo para nível de suporte? Por quê? Esse nível de suporte é variável. A mesma pessoa, ela em determinados contextos tão mais adaptados, tão mais preparados para ela pode ser às vezes precisar de um suporte mínimo, ou às vezes ela está vivendo, está experienciando um ambiente tão desorganizado que ela passa por 3. Então, ele não é fixo, certo? Essa ajuda ela não é fixa, nem no mesmo tempo, considerando ambientes diferentes, e nem para a pessoa, considerando evolução de tempo, ela pode andar. Também social, Sim. A pessoa, por exemplo, está numa família super organizada, que empenha, ela pode, por exemplo, que às vezes começou no 2, evolui para o 1, às vezes ela começa a ter autonomia. Ou o inverso, às vezes ela começa no 2, só que, por exemplo, a família não leva terapia, ambiente conflituoso, drogadição, acaba complicando e aí a criança às vezes vai se tornando um nível de suporte muito maior. A questão do estímulo acaba sendo importante. Os pais ficam naquela expectativa, qual que é o nível do meu filho, né? Aí a gente já fala, se já tem atraso de fala, já é nível 2, porque ele precisa de um suporte para poder se comunicar com o outro. Então a gente conversa muito com os pais para mostrar qual que é a realidade do filho dele, porque existe muita comparação, né? Ah, mas por que o fulano de tal está falando meu não? E aí a gente vai conversando, tem expectativas, mas a gente também trabalha no acreditar dessa família, a importância. E o nível também mudou porque é leve para quem? Quem está no nível 1 é muito pesado para eles também. As dificuldades que tem de estar nessa interação social, o desgaste que é
essa fala que quando vem desgaste, precisa de ir para casa dormir, porque é muita questão sensorial. Então a gente não fala de leve porque não é leve. Não é realmente leve. Existe o sofrimento. Existe o sofrimento. Então a gente não tem como medir esse sofrimento todo. Então a gente coloca em termos de nível para ser mais fácil no sentido de explicar. Ele precisa de suporte. Qual é esse suporte, né? E outra coisa também que eu já vi, que eu acho que você também é nível leve. Então beleza, beleza, ó. Né? Igual aqueles áudios às vezes que a gente não é Covid, não, é só dengue hemorrágica. Né? Lembra aqueles áudios que a gente ouviu muito na época da pandemia? Não é Covid. Ou seja, também o nível 1 gera sofrimento. Então, é importante ser trabalhado. Muito bem, aqui a evolução dessa classificação acaba sendo assim, bastante confuso dentro desse ponto de vista. Assim, vocês vão ver muitas informações, a gente até falou dessa mudança aqui dessas classificações, mas assim, acaba que à medida que vai se estudando mais o autismo, tem se dividido e subdividido mais as formas dele, basicamente nesse contexto. Né? Eu acho que esses valores, esses códigos, eu acho que é mais nesse sentido. Você tem deficiência intelectual, você tem, que antes era tudo englobado. Então... E o tratamento, o principal tratamento é a estimulação. É o principal tratamento. Então, essa criança, ou jovem, ele tem que fazer um acompanhamento com uma equipe multi. E esse tratamento, ele tem que ser individualizado para cada pessoa. Lembra que no começo a gente falou que o acompanhamento, que as características são diferentes? Então, consequentemente, a abordagem que essa criança vai ter é diferente. Então, se você está trabalhando, por exemplo, com uma criança que tem uma dificuldade de comunicação muito intensa, a fono, um trabalho de fono é prioritário. Se esse trabalho, se essa criança, por exemplo, está com uma questão comportamental mais severa e às vezes tem uma comunicação boa, o trabalho da psicologia e também associado com a TO vai ser muito importante. Se essa criança tem problemas sensoriais, parte de seletividade, TO, nutricionista, então assim, é uma equipe que acaba se combinando. Os professores também acabam sendo um fator chave nesse ponto. E o mundo ideal é quando a gente também tem os professores que conversam com a equipe. Tipo assim, olha, eu estou com o meu aluno que tem autismo. Tem até um livro muito legal da doutora Ângela Matilde, que é assim, tem um aluno com autismo, e agora? Ela lançou uma série, e agora? Que é, meu aluno tem problema de sono, e agora? Meu aluno tem TDAH, e agora? É uma série, uma coleção de livros, é muito bom, e ela também dá várias dicas, esclarece bem esse projeto. Você conhece a doutora Ângela? Lá do curso, lá do Mentoriano, sim. Essa coleção de livros dela é fantástica, é muito bom, porque ela expõe e dá algumas dicas de como fazer, sabe? E também pode, para algumas crianças, precisar do tratamento farmacológico, do medicamento. Uma grande questão que também é muito importante se pontuar é que às vezes as pessoas têm a concepção errônea o seguinte: tem autismo, então tem que dar um remedinho. Às vezes até na escola mesmo, chega a família falando assim: não, a professora falou que autismo é a pessoa passar esse remédio para ele, tá? Já vem com a receita, sabe? Então assim, tem que ser visto cada caso. Aquelas crianças que vão necessitar de uma medicação ou de um tratamento medicamentoso é quando a situação está bem severa, okay? É quando é uma coisa que realmente está sendo muito transtorno, não só para aquele familiar, mas no contexto todo que aquela criança vive. Né? Porque o autismo é muito comum as comorbidades, né? Aí não vem um combo, né? Sim. Que aí é alteração de sono, e se você tem alteração de sono, não vai ter uma boa memória daquele aprendizado, precisa controlar o sono, entra medicação. Ele pode agitar. A criança que tem problema, nós que temos problemas de sono para os adultos, eu falo por mim que tem apneia de sono, o dia que, por exemplo, eu não durmo direito, outro dia a criança que tem problema de sono, inclusive o autista, agita, faz paradoxal, ele agita. A criança privada de sono faz mais agitação. Tanto que até por isso que eu comecei a estudar sono, porque eu estava vendo muita criança que
estava dando diagnóstico de TDAH, mas quando a gente vai vendo, a gente pergunta tudo, problema de sono, problema de sono, problema de sono. Então, tem essa correlação. A criança que não dorme direito, ela é irritada, ela vai manifestar com isso, vai ficar mais irritada. Então, vem o ponto, como você disse. Sim. Muito bem. Isso que eu acho que cada vez mais vai ser esse número menor, né, Thaís? Sim. Cada vez mais. Atualmente, né, 1 para 36, tem algumas literaturas já estão falando 1 para 28, e a gente está vendo essa realidade, porque, por exemplo, se a gente for pegar as escolas, em geral, se a gente vê que as turmas estão mais ou menos com 28 alunos, né, 28, 30, pelo menos cada sala às vezes está tendo uma criança dentro do espectro. Então, isso aqui é uma verdade. A gente está vendo. Você vê que é muito alto, né? Você vê numa turma. Então, assim, a gente vê agora com tratamentos, todo mundo fala, mas o que é foco? O que é TO? Mas TO é terapeuta e eco. E aí a gente. Quem são os profissionais que cada vez mais ficam mais raros também, né? Então, na fonoaudiologia, a intervenção é direcionada a qualquer ato comunicativo. Eu acho que através do autismo a gente presta muito mais atenção nesse outro, como que a gente fala, como eu estou me comunicando. A gente presta atenção tanto que a gente fala, quantas palavras a gente diz e como que a gente não respeita esse momento da criança, da compreensão da criança. E no autismo, se a criança não tem a comunicação, a gente fala menos ainda. Então é um treino também para o adulto falar menos, ser mais objetivo. A fonoaudiologia vem, não são só as questões igual deglutição, respiração, mastigação, escrita, voz, são várias coisas que a fonoaudiologia traz para poder ensinar. Então, dela poder se comunicar de forma funcional. Então, esse é essencial na equipe. A terapia ocupacional é a atuação com foco nas atividades humanas, utilizando como recurso terapêutico para a promoção de saúde e tratamento das dificuldades que interfiram na independência das pessoas em suas ocupações. Então, a terapia ocupacional, tudo aquilo que eu faço no meu dia a dia. Então, são as atividades de vida diária, seja ir no banheiro, seja a alimentação, conhecer meu corpo e como que é esse meu corpo no meio. Então, que a gente chama de procepção. Então, dentro da sala de integração sensorial, tem o balanço, a questão do equilíbrio, direita, esquerda, minha perna. Então, as crianças muitas têm dificuldade motora. Então, são várias coisas. E não necessariamente todas vão ter dificuldade motora. Então, a gente fala de um espectro. Algumas vão ter alterações, outras não. Então, a terapia ocupacional vem para isso. Especialidade extremamente importante. Vocês conhecem algum adolescente que está no ensino médio, que está pensando em fazer vestibular? Orienta, fala da TO, fala que existe TO, que às vezes eles não sabem, e a gente tem uma escassez de profissional e é uma necessidade imensa. Então, assim, se vocês conhecerem alguém, ou se vocês mesmos tiverem disponibilidade de estudar essa parte, a gente recomenda, porque a messa é grande, os operários são poucos, tá? E também faculdades, né, também são escassas, tanto na fonoaudiologia quanto na terapia ocupacional. Até a Associação de Mães falou na UFA para poder abrir o curso, né? Mas aí vai para o lado, e professores? Então, assim, a demanda está alta e aí está bem escasso, mas a importância é grandiosa mesmo. Essa TO ela trabalha a psicomotricidade na nossa vida. Sim. A psicomotricidade aí é um outro profissional, formado ou em educação física ou psicologia, que aí faz uma especialização em psicomotricidade. A terapia ocupacional ela trabalha todas as atividades de vida diária. Então, não só com crianças e autistas, idosos no dia a dia, seja arrumar a cama, usar o banheiro, reconhecimento corporal, equilíbrio, as funções vestibulares. Então, tem muita coisa Nutrição, seletividade. Sim, Acaba da parte sensorial, sabe? A dificuldade de textura. Acaba que na motricidade eles acabam também pegando, mas na parte assim, mão, na parte motora, fina, grossa, trabalha tudo. Tanto é que lá tem escalada, então essa percepção do corpo. Colocar o corpo, porque é assim que a gente começa a trabalhar. Sim. Aí muitos acabam tendo uma outra possibilidade dessa psicomotricidade que tem
mais profissionais, né? Aí acaba sendo... Fisioterapeuta, entra nisso, aí com terapia, que aí você consegue trabalhar outras coisas, a parte da hidroterapia, musicoterapia, que também trabalha coordenação música. Aí acaba que na terapia ocupacional, aí muitos exigem a parte tem a parte sensorial, né? De integração sensorial. Que aí é um curso, os cursos são caros. Então, assim, sabe quando vai ficando aquele funil mais difícil, né? Exatamente, a messa é grande, os operários são poucos. É psicologia, eu coloquei fotinha minha. Então, a gente atua na parte comportamental, na interação social, né? De como esse ser, ele vai ser mais funcional nos ambientes físicos, sociais, em relação à equipe, né? Então, a gente trabalha bem essa questão desse ser, da sua individualidade, naquilo que ele gosta, mas muito de forma amorosa, compreensiva, né? Não é aquela coisa assim, engessada, né? Quem que é esse paciente que está chegando? Quais são os desejos que ele tem? Como que ele vai se apresentar? Quem são a família? Quais são os objetivos da família? Então, vai muito mais além, que a gente chega com os pais com expectativas, com frustrações, né? Porque quando tem uma gestação, não se fala que pode vir com uma síndrome, não se fala com a neurodiversidade. Então é sempre um mundo lindo, perfeito, e aí você tem que trabalhar a questão do luto. Então o treinamento de pais tem que acontecer, porque se esse pai não está implicado na terapia, a criança não desenvolve. A criança fica bastante tempo nas terapias, mas a maior parte do tempo é com os pais. Então, se a gente não passar orientação para os pais fazerem em casa, não ter essa implicação, fica muito difícil esse desenvolvimento, né? E aí eu tinha colocado a parte da educação também, que eu estava falando para professores, né? E aqui também tem, né? Aí eu falei assim, vamos manter. Então, assim, os 4 pilares da educação, segundo o aprender a ser, o aprender a aprender, o aprender a fazer, aprender a conviver. Eu falo assim, como é lindo o conhecimento, como é lindo a gente falar sobre esse aprendizado, imagina você aprender a ser, né? Aprender a aprender, o fazer, o conviver. Então, como é bonita a educação, e às vezes a gente não fala dela de forma tão bonita, às vezes a gente coloca o conhecimento como algo punitivo, né? Você tem que fazer, para você ser alguém na vida. Não é isso. Olha o quanto que é bonito eu aprender. Saber a ter um propósito, né? Esse carinho, esse cuidado. Então, acho que a educação, quando você leva de forma amorosa, tudo flui, né? É muito bonito ver o resultado do seu trabalho. É muito gratificante. Sim, sem dúvida. Aí, em sala de aula, mas o que eu posso fazer para lidar com esse mundo que está sendo apresentado? Porque às vezes chega lá, você tem que incluir. Mas como que é essa inclusão se ninguém ensinou como é essa inclusão? Então ficam pessoas despreparadas para essa inclusão, crianças sofrendo de ter que ficar sentada. E como que isso se dá? Você tem que fazer, senão vai entrar na justiça. Então, muito pro lado de raiva, né? A raiva do outro de não falar para os pais, porque se eu falar que a criança fez isso, os pais vão falar isso. Então, uma cultura muito do medo e esquece do conhecimento. Quando eu tenho conhecimento, eu não tenho esse medo. Eu vou saber falar das minhas fraquezas, o que eu não estou conseguindo, né? E aí, eu acho que é muito importante. E aí, o que eu posso fazer numa sala de aula? Então, no ambiente escolar, seja em qualquer ambiente que a gente esteja, é rotina visual. Então, por exemplo, aqui, se eu tenho uma atividade, eu vou preparar aquela criança através de imagens o que é esperado. Então, eu antecipo. Então, vou colocar lá, e nesse Arasaki, qualquer coisa que eu pesquisar, vai ter um pictograma, que é uma imagem daquilo que eu quero. Então, você monta a rotina. Então, a criança, desde a hora de levantar até a hora de dormir, tem uma imagem. E aquilo eu monto, e aí eu tiro. Já concluiu, então ela já entende, já fiz essa tarefa. Para nós mesmos, é muito mais fácil quando a gente tem agenda com os nossos compromissos.
Mas no autismo a gente precisa ainda mais da previsibilidade e a memória é muito mais visual. Então, se você colocar através de imagem para ela, se torna muito mais fácil. Então, às vezes seria, por exemplo, uma pergunta, tá? Então, Claro. vamos supor, está no contexto seja da evangelização ou mesmo da creche, por exemplo. Aí aquela criança entrou, então às vezes, por exemplo, você ter fotinhos, por exemplo, um reloginho. Aí a criança quer sair, não, ainda não acabou, aqui ó, o reloginho ainda não deu. Ou o contrário, acabou, pode sair, deu um reloginho. Por exemplo, a cadeirinha, né? Então, ó, tá agora na hora de sentar na cadeirinha. Então, como você pôr, às vezes, essa foto de sequência, e principalmente aquela criança que tem um padrão mais visual, é melhor do que você falar, fulano, senta. Então, às vezes, você mostrar, fulano, olha na cadeirinha, vamos sentar? Sim. Seria uma coisa mais ou menos nesse sentido, né? Sim. E a gente tem que analisar a nossa criança. A gente vê qual que é a tolerância dela. Às vezes, se a criança é muito agitada, ela não fica 1 minuto. Então, não vou exigir dela ficar 10 minutos. Então, a gente vai aumentando gradativamente. Ela ficou 1 minuto, aí a gente dá a opção. Você quer ficar com o seu... as crianças, às vezes, têm uns objetos, que a gente fala de segurança, né? Então, você fica 1 minutinho, você quer escolher ficar 1 minutinho com o jacaré ou você quer dar uma voltinha? Então, é uma volta. Se você falou uma volta, ele escolheu. Então, o que a gente chama de contra-controle. A criança sente que ela está no controle no sentido assim, eu estou fazendo uma escolha. Mas quem está direcionando é o adulto. Então, se torna mais leve, que aí a gente fala de opção de atividade. Por exemplo, na sala de aula, ele tem que cumprir aquela tarefa. Aí eu mostro a opção assim, você quer fazer essa aqui primeiro ou essa? De qualquer jeito, ele precisa cumprir as duas, mas ele escolheu. Se eu sei que minha criança tem dificuldade, eu diminuo o meu custo de resposta. Eu tive que fazer 10. Eu sei que o nível dele de tolerância é menor, então você faz 2. Depois a gente dá uma volta, faz mais 2. E depois você vai aumentando gradativamente. Depois 3, 4, quando vê a criança já está ficando meio. Sim. E aí você vai dando sempre antecipando para ele. E tudo que você falar, você cumpre. Que a gente vê muitos pais na criação de falar assim, depois eu te dou, e nunca dá. Então você perde o quê? A confiança. Porque ele sabe que nunca vai ter aquilo. O ensino nas escolas montessorianas, eles usam esse padrão, né? É bacana. E aí, as crianças têm que aprender a fazer atividade dentro de sala de aula. Então não adianta levar para a escola e ficar só no pátio, ele não está tendo essa convivência. Então a gente vai fazendo ele faz, e se a criança tem essa necessidade de sair, aí a gente vai, terminou, vamos dar uma volta e depois a gente volta. E é importante também a gente, depois eu vou falar, senão eu pulo. Pode ir. Ano passado eu tive um aluno nível 2, ele era bem boa com comunicação e a rotina é muito essencial, porque se fugisse da rotina, a forma de acordar, o jeito de acordar, ele tinha que ser diferente, a gente deixava ele um pouquinho a mais descansado no período do sono e tinha que ser a mesma forma, porque se mudasse, acabava o dia dele todinho. Então, muito legal mesmo, a rotina é essencial. A rotina é importante, a gente vai trabalhar nessa terapia, mas a gente também trabalha com essa flexibilidade mental, que é que às vezes pode ser que sair da rotina. Então a gente antecipa para a criança, olha, a gente ia a tal lugar, mas a gente vai em outro. E, por exemplo, viagens. Se eu sei que a minha criança é ansiosa, eu não vou avisar com 3 dias de antecedência. Eu vou mais próximo da viagem, mas aí eu mostro todo o processo, arrumar a mala, fazer isso, fazer aquilo. Então, assim, a gente tem esse cuidado também. Desculpa. Existe algum estudo, alguma apuração se crianças que convivem com pais divorciados em 2 casas atrapalha essa rotina? Isso compromete o quadro de acompanhamento dela, o desenvolvimento? Porque a gente não pode assegurar que ambos vão ter a mesma... Sim. Lá, o que a gente tem de separado. Mas assim, o que acontece? A gente vê muitas mães mais aplicadas do que os pais, né? Então assim, na rotina até mesmo, quem vai levar nas terapias, quem mais faz, é sempre as mulheres. Tem os pais também. Mas assim, em termos de rotina, a gente conversa e dá treinamento de pais pra ter. E aí a gente fala, tem um tempo com o pai, aí avisa que vai ficar um tempo com o pai. Mas a gente vê muito comportamento das crianças que
do pai também, é muito gostoso para a criança essa convivência. Até em termos de comportamento, às vezes a criança vai chegando na recepção tranquilinha, com a mãe em meditação. Então você acha que não Então, perde? Porque tudo que a mãe fez, aí não perde. Se o pai porque a gente traz não esse seguir. pai também para a sessão. A gente traz esse pai para treinamento de pais. E a gente vê que às vezes com pais eles têm até o chamar a atenção, a gente vê muito mais acontecendo com as mães. Eu penso assim, cada família às vezes acaba tendo uma forma diferente, porque tem pais e pais, vamos dizer. Tem, por exemplo, casais divorciados que, por exemplo, ou que estão lá no processo de separação, às vezes até estão no mesmo lar, mas estão separados. Depende, tem situações que os pais são mais empenhados, mas a esmagadora maioria das vezes são as mães. E o que acontece muitas vezes é que se aquela família paterna tem uma estrutura melhor, a rede de apoio ali é melhor, geralmente esse pai vai ser mais presente. Se ali, por exemplo, aquela estrutura, aquele núcleo que seria familiar primário do pai é mais desorganizado, às vezes ele está numa situação mais complicada, a criança às vezes desorganiza. Então, e também depende muito do relacionamento da criança com o pai, como a Thaisa falou. Tem crianças que ansiosamente esperam aquele 15 dias para estar com o pai. Tem crianças, tem alguns pacientes que falam, pelo amor de Deus, eu não quero. Não quero mais ir lá. Porque sofre agressão, sofre situações, então... Porque hoje a regra é a guarda compartilhada. Sim. Só que a gente, assim, que trabalha com direito, às vezes tem uma criança nessa situação e a gente acaba dando um aconselhamento para o cliente, embora, né, a gente dá um aconselhamento jurídico. Então, não sei até que ponto o profissional tem que sinalizar, olha, talvez a guarda compartilhada não seja interessante por conta da tomada de decisões aí, porque os pais se divorciaram porque eles têm divergências de pensamentos, né? Isso pode prejudicar na parte clínica do autista? Eu acho que a parte mais sensível, e da minha visão seria interessante você fazer essa leitura, nessa parte, vamos dizer assim, na parte da anamnese jurídica, vamos dizer assim, seria, por exemplo, você tentar ver o quanto que a família, vamos supor assim, é posto que a criança tem um diagnóstico que precisa de tratamento, é posto. Se, por exemplo, você faz aquela leitura de que, por exemplo, às vezes um dos cônjuges, às vezes está numa negação, está numa situação de não tem nada, não sei, eu era assim, aí eu acho que esse raciocínio que você disse de talvez a guarda compartilhada não ser uma boa opção, vai interferir no tratamento. No sentido de negligenciar, a Exato. medicação, a gente vê muitos pais que às vezes não tem dificuldade, não tem nada, A mãe dá a medicação, quando vai para lá e Não dá. Eu acho que é essa leitura, porque aí... Mas em relação ao trabalho, a gente tem que pensar que o autista é como uma criança também. E que as crianças típicas também sofrem com a separação. Então, quando trouxe, eu atendo criança que os pais separaram, o sofrimento é igual como, entendeu? De ter duas casas, de ter pais que praticam alienação parental e a gente tem que conversar sobre, da gente observar nos desenhos como os desenhos mudam de cor, já vai para um tom mais vermelho, que é a raiva, né? Então a gente vai notando, tanto na criança típica como atípica. Algumas vão saber comunicar melhor, outras não, que aí depende do nível de suporte da criança. Mas ao falar da separação, eu acho que o sofrimento é geral. Então, assim, eu acho que privar é, nesse caso, igual se isso está atrapalhando no sentido de estar sendo negligente. Mas acredito que em termos de rotina, a gente vai adaptar para essa nova rotina. Porque o carinho e a atenção dos dois é fundamental. Amor é bem-vindo. A gente vê que a figura materna e paterna são essenciais. A gente não vê que um é mais que o outro. Então, são essenciais mesmo em termos de ser espelho, imitação, de ficar feliz que o pai foi na apresentação. Então, os pais que têm que ter maturidade no sentido assim, que a gente fica com raiva, já aconteceu. Esqueceu de avisar do pai que tem negócio na escola. Então tá, pai, você também é responsável, então você tem que passar seu contato para a escola. Então, o psicólogo faz esse intermédio também, porque são sofrimentos.
enquanto casal. Agora, pai e mãe, eles têm responsabilidade, né? Então, é esse trabalho, que aí vem mais um combo, né? De trabalhar essa questão de sentimento, de casas separadas, que vão ter duas casas, mas o afeto, o amor continua sendo pais. Então, é essa explicação. Então, eu acho que em termos de sofrimento com a separação, crianças típicas e atípicas É passam. porque a rotina muda, não tem como. Né? Sim, e a gente não vai deixar de ter convivência por ter uma dificuldade maior, né? Então, a gente vai se adaptando. Então, quando tá com o pai, é assim. E as regras é do pai, como que é a casa do pai, a casa da mãe. E ainda que tenha um retrocesso, não significa que depois não pode ter um ganho, né? Exato. Mais pra frente. Exato. Né? Sim, Entendi. eu acho que o treinamento de pais é essencial. Aí a gente fala de intercalando atividades com pausas, igual o Economia de Fichas. Depois de você fez tantas atividades, você pode escolher tal coisa. Então a gente depois eu vou mostrar a ficha como seria. Ficar atento ao comportamento da sua criança, então muitas mudanças de comportamento. Aí a gente fala, foi do nada. Nunca é do nada. Tem coisas que são microcomportamentos. Então quando eu passo a conhecer meu paciente, eu sei que às vezes a temperatura da sala estava muito quente e aquilo incomodou. Então são coisas que são sutis, que a gente fica muito mais atento. Então aconteceu tal coisa, ia para um caminho, a mãe foi para outro, ou a gente chega na sala de espera, está no celular. Aí a gente vê o abuso de telas, aí a gente conversa sobre, a gente entende que é cansativo, a gente fala, já tem pesquisas falando tanto sendo prejudicial às telas, ainda mais antes com 2 anos você dele está entregando, então assim, a gente está sendo um surto, né, coletivo em relação ao uso de telas, seja criança, sejam adultos. Então a gente sai hoje todo mundo assim, o tempo inteiro. Então já vê até que já está com problema na cervical e tudo mais, fora que já está tendo pesquisas que isso está mudando até a parte das sinapses. Então a questão da Bahia está diminuindo, então aí tem menos conexões e às vezes que vem para o consultório achando que pode ser um autismo, não, a criança tem excesso de tela, você não está sendo estimulado, ainda está tendo perdas em relação a essas conexões. Então, se a criança já tem uma dificuldade, eu trago uma tela para ela, aumenta ainda mais essa dificuldade. Evite chamar os pais, pois pode aumentar comportamentos não adaptados e termos um problema ainda maior. Por exemplo, eu tenho um problema com a criança, ela quer ficar em sala, está agressiva, eu vou ligar para o pai. O que o cérebro faz? Opa, eu tenho esse comportamento. Se eu fizer isso, vai vir. A mamãe aparece. Então, se eu bati, mamãe chegou. Se eu fui embora, então eu tive um ganho. Então a gente age, que a gente faz a análise funcional do comportamento, o que é? Qual foi o antecedente, qual foi o comportamento, qual foi a consequência? Nós agimos sempre esperando a consequência. Nosso comportamento é assim. A gente sempre age esperando a consequência. Se eu chorei e tive algo que é bom, chorar não dá certo. Então por isso que a gente fala, não quer dizer que... Então por isso que a gente precisa treinar esses profissionais, o que eu posso fazer com essa criança, para ela se regular, voltar, os pais não virem nesse momento, né? E aí é importantíssimo esse treinamento. E esse comportamento, ele pode ser até com coisas que a gente nem imagina. Quando ele foi inicialmente elaborado lá pelo Birman, né, lá de 1950, bolinha, eles estudaram uma criança que era assim, ela queria sair de sala, então ela vomitava, aí tirava ela de sala, não com coisa dentro da garganta, a criança vomitava, aí saía de sala, então ela fazia aquilo repetidas vezes. Aí qual foi a intervenção? Se ela vomitasse, não tirar de sala, ela parou de vomitar. Aí passou 1 ou 2 meses, ela fez de novo, ela vomitou, tiraram de sala, ela voltou a repetir o comportamento, então teve que ser feito um segundo manejo para que ela parasse de vomitar. Esse aí é um dos estudos clássicos da parte de análise do comportamento. Então, às vezes, não vão ser só coisas de choro ou coisas que são birra, entre aspas, vamos dizer. Às vezes são coisas que você fala, não é possível que a pessoa conscientemente está vomitando, mas às vezes isso pode acontecer. Tá? E
como a gente quer eliminar esse comportamento, a gente quer que a criança tenha uma fala, uma comunicação do que ela está sentindo. Então, isso que ele falou seria reforço intermitente. A criança, esse daí é o mais difícil entrar em instituição, porque como ela sabe que em algum momento ela tem, então ela vai fazendo várias vezes. Então ela fala assim, não, mas não teve hoje, não teve assim. Então, ela está pensando que mas eu vou tentar. Então, quando a gente vai extinguir comportamento, todo mundo fala assim, nossa, mas piorou. Mas é porque o quê? Antes eu gritava, eu tinha. Aí eu falo assim, pai, quando gritar, você não vai fazer isso, você vai mostrar o que ele deve fazer. Não é só um não, você tem que explicar o que fazer. Então o grito foi, não deu certo, ele não teve. Aí eu falei assim, peraí, não deu certo. Ele grita o quê? Mais alto. Pai e mãe, dia a dia, cansado. Aí ele gritou mais alto, aí vai lá e entrega o que ele quer. Então é um teste de paciência mesmo. Que ele vai gritar, porque ele vai aumentar a intensidade, a frequência, para depois cair. Então, assim, por isso que muitos pais acabam desistindo. E aí, o que acontece? A criança já não começa do grito aqui, já começa no ah! Então, a gente tem que eliminar. Então, o reforço intermitente, que é igual o vício no jogo. É a mesma ideia. Ele joga, não ganhou, mas ele ganhou ali. Aí, por isso que é muito difícil a gente tirar o vício do jogo. Porque é exatamente o reforço intermitente. Ah, mas ali eu vou ter. Eu ganhei R$2, mas ele já gastou 20, 30, muito mais. É a mesma ideia. Então, ele aumenta, e aí se a gente não cede, aí fala, peraí, eu vou ter que comunicar, e a gente vai mostrando para ele qual é a forma de comunicar. Nossa, eu fiz isso que ensinou e eu tive o que eu queria. E aí a gente vai trazendo comportamentos mais adaptados. Vai ensinar a forma de comunicar. Doutor, essa parte de comportamento, você diz aí também que é dessa agitação, que acaba sendo normal, falta de sono, alguma coisa assim, inclusive acontece com os adultos, né? Mas essa criança pode ficar agressiva? Pode ter agressividade também. E aí a agressividade vai depender do contexto. Porque, por exemplo, tem as irritabilidades, que a criança vai estar irritada em vários ambientes, com várias pessoas. Isso. E pode acontecer também da criança ficar agressiva com uma pessoa específica. Exatamente o que a Thaís acabou de falar. Às vezes, se eu vou e dou um tapa na minha mãe, ela me entrega. Então, eu aprendo que dar tapa, eu vou conseguir ganhar. Isso no sentido do comportamento. Mas eu posso ter aquela criança que vai ficando irritada, agressiva, bate nos colegas, em casa, não consegue fazer as atividades das terapias. Exatamente, joga as coisas no chão e na terapia não consegue fazer, e aí às vezes é o que a gente vai precisar de medicação ou investigar outras coisas. Né? Por exemplo, um exemplo sutil. Por exemplo, a criança que não era agressiva e ficou. Alguma coisa aconteceu. Então você tem que tentar buscar o que aconteceu. Eu tive um paciente que me marcou muito, ele era super bom, família super ativa. De repente o menino começou a se jogar no chão, batia a cabeça na parede, não era o comportamento dele. Eu perguntei, alguma coisa mudou na casa? Não, a gente não mudou de casa, não mudou a rotina, e eu confio na família, a família realmente faz as atividades. Até que eu falei, esse menino não está com dor? Eu não sei, vamos revirar esse menino. Aí, no frigir dos ovos, dor de dente, ele não conseguia expressar, estava doendo, se jogava, batia no chão, tratou o dente, melhorou. Eu aumentei o remédio dele, não funcionou, tratou o dente, melhorou. Então, assim, o difícil é você descobrir onde está o gatilho. O que está causando aquela irritabilidade? Se é uma coisa da criança, se é uma coisa do ambiente. É a rotina visual, nesse caso aqui da criança, aí coloca o nominho e a fotinha dele. Aí mostrando para ele, primeira aula, geografia, português, arte. E aí acabou a aula, a gente tira a imagem. Aí ele já sabe que concluiu. Ali aquele outro é um exemplo também, que aí são atividades de vida diária. Aí se a criança concluiu, aí passa para o outro, aí fica vizinho ali.
saiba ler, a imagem, você tem um custo menor. Então ele bate o olho já sabe o que tem que fazer. Aí ele vai ganhando estrelinhas. No caso aí, ele teve 6 estrelinhas, ele quer o quê? Aí ele escolhe, você coloca opções, ele queria assistir TV. Aí ele tem a TV depois que ele conclui todas as tarefas. E aí, isso Que aí a gente chama de economia de fichas. Então a gente já mostra, ele faz a escolha do que quer, porque não adianta nada eu colocar uma coisa que eu gosto. Por exemplo, eu gosto de ler. Eu coloco um livro para quem não quer ler. Então, assim, por que ele vai colocar roupa no cesto? Se não é algo que é reforçador para ele. Então a gente sempre parte do pressuposto da criança, do que ela gosta. Também aí a gente também tira fotos, por exemplo, que ele quer, depois de 3 estrelinhas, então a gente também pode tirar fotos daquilo que é o brinquedo dele para ficar mais real. Aí são os processos, né? Porque a criança na comunicação ela também vai aprendendo que qual que é a sequência de cada coisa. Então primeiro eu pego a escova, pego a pasta, toda a sequência que eu tenho que fazer para escovar. Fez de manhã, fez à tarde, fez à noite. E aí cada um vai tirando a estrelinha, ou colocando a estrelinha, dependendo. Sim. Aí que ele concluiu, ele escovou o dente nesses 3 momentos. Thaisa, Natanael, essa criança quando vem aqui para o centro, um exemplo prático, vocês conseguem imaginar alguma coisa que a vinda aqui poderia trazer esse desconforto a eles e alterar o comportamento? Assim, o que pode acontecer aqui que ela não querer vir, não gosta da caminho? Vocês imaginam alguma coisa? Pode ser, às vezes, por exemplo, outras crianças, por exemplo, se é uma criança mais restrita em casa, às vezes ela está num ambiente com pessoas diferentes. Às vezes, no primeiro momento, entrar num ambiente diferente pode ser estressante para aquela criança. Então, às vezes, dá o tempo dela acostumar. Às vezes, trabalhar, por exemplo, com a família, orientar, você pode até, ou seja, usando as fichas ou a estratégia daquela família. Olha, agora nós vamos lá no centro, vai ter os coleguinhas e nós vamos lá ouvir a palavra de Deus. Então, põe a sequência. Depois a gente volta para casa. Então, a criança já ter aquela preparação é importante. Às vezes, por exemplo, e isso é muito variável, porque pode ser desde as outras crianças, às vezes uma música que eu quero trabalhar, mas aquela criança, às vezes, quando eu pego o pandeiro, por exemplo, se ela tem uma questão sensorial, também pode comprometer. Então, eu acho que assim, das coisas que são feitas dentro do centro espírita, eu acho que é muito importante, se a gente identifica que aquela criança às vezes está um pouco mais resistente, eu acho que o pulo do gato é a gente tentar ver naquela realidade daquela criança onde que está o gatilho, né? O que poderia estar, por exemplo, olha, quando eu peguei o pandeiro, por exemplo, vamos supor, peguei para uma coisa para cantar uma música, por exemplo, peguei um violão, fiz uma nota na música, o menino estranhou. Opa, de repente, se a gente às vezes preparar ele um pouco, pôr ele às vezes para encostar no violão, que é igual que a musicoterapia faz, olha aqui, vamos cantar, entende? Às vezes essa adaptação às vezes pode fazer com que a criança fique melhor. Como que funciona aqui? Tem uma salinha que as crianças ficam separadas enquanto os pais estão aqui ou não? Sim, tem separado por idades, assim, faixas etárias. Aí a gente tem que ver, eu acho que é interessante vocês terem tipo uma anamnese, escrever quais são os interesses dessa criança, quais são as dificuldades que ela tem, se ela tem alguma restrição, se ela usa abafador, né? Então acho que é fazer uma anamnese para conhecer quem é essa criança. E se eu sei quais são os reforçadores dela, ter alguma coisa de suporte, né? De ter um brinquedo, dela trazer, dependendo da idade, qual o nível de suporte dela, quem que pode estar ali acompanhando. Então, se ela tiver um objeto de suporte, de segurança, jamais retirar dela. Não. Porque na evangelização a gente fala assim, às vezes um traz uma bolinha, um traz um ursinho, depois a gente fala, vamos guardar agora para a gente estudar, põe aqui na frente, ou põe debaixo da carteira, né? Então, jamais. Se a gente vê que é um suporte... O que é um objeto de segurança? Imagina que é algo que é importante para você. Se você não tem aquele contato com a criança, não sabe, e ela vai deixando assim, quando você fala assim, vamos deixar aqui um pouquinho, ele vai ficar aqui do seu lado. Porque às vezes ele tem medo de alguém pegar, que é algo que é muito importante para ele. É uma forma de regular também.
que a gente fala, tudo que tem privação gera obsessão. Então, quando eu tiro algo que é muito importante, ele vai querer mais daquilo. Então, por exemplo, no meu atendimento, se a criança tem hiperfoco em avião, vou tirar tudo da sala que tem avião. Não, eu vou trabalhar com esse avião até que, esse avião, olha o aeroporto. Aí esse aeroporto já transformou em outra coisa, quando ele está brincando de outras coisas sem notar que ele está brincando com outras coisas. E aí vai trazendo mais funcionalidade e ele vai tendo mais variação. Se eu já tiro, ela fala, nossa, não gostei dela. Não tem confiança em você. Porque você tira algo que é bom. Por isso que tem a dificuldade na interação com o outro. Porque o outro é meio que perigoso. Eu não sei o que eu espero de você. Então, se você já chega, vamos guardar? Nossa, que lugar chato que eu vim, né? Já tem que deixar meu brinquedo que eu gosto tanto. Então, por que a gente tem essas regras com as crianças, né? De que não pode. E aí vai trazendo essa coisa que como se fosse chato. E não tem que ser chato o ensino. É porque acaba que, assim, na evangelização, tem os que não são atípicos, mas eles trazem, né? Uma figurinha, ele quer mostrar a figurinha do lado, um às vezes traz o celular, né? Um fica com a bola debaixo da carteira. Então, assim, a gente perde um pouco, às vezes, o manejo. Aí você, vamos deixar aqui, em cima, onde está no campo visual dele. Entendi. E aí a gente trabalha dessa forma. A gente não retira, igual eu falo, tudo que tem privação gera obsessão. Igual quem vai fazer uma dieta. Aí eu vou tirar o chocolate da pessoa. Você enxerga o chocolate tudo quanto é esquina. Então, assim, tudo. Aí você não estava nem ligando, você não está se enxergando tudo. Doutorado tem mesmo a chupeta? Oi? A chupeta também? Como assim? Lá na escolinha, né? Tem crianças que elas são totalmente apegadas à chupeta. Sim, mas aí a gente tem que pensar assim, igual a gente fala das estereotipias. A estereotipia ela serve como regulação, mas se ela está trazendo um dano para a criança, a gente tem que ir para coisas mais funcionais. A criança pular, ok, mas se ela se morder, que isso aqui também é um estímulo, ela está se machucando, então a gente vai trazendo outras coisas que ela entende de como ela pode se regular. Então, se está trazendo prejuízo, igual a chupeta traz prejuízo. Então, muda a arcada dentária, quando a gente vai ensinar os fonemas para as crianças, atrapalha, não consegue fazer alguns sonzinhos, então traz prejuízos. Então, tem que trabalhar em terapia, como fono, como psicólogo, essa retirada, porque eu estou tendo prejuízos. Então, tudo que a gente pensa que está tendo prejuízo, a gente tem que criar formas mais adaptáveis. Então, não é porque aquilo é um regulador que é sempre bom. Então, a gente vai mostrar regras, igual para as crianças, a gente vai mostrando regras para elas, mas assim, tudo de forma amorosa. Não simplesmente tirar. A gente não fala só o não, a gente fala o que ele deve fazer. Então, junto com o não, a gente tem que explicar. A gente deve orientar. Como que eu devo fazer? Então, a gente tem a comunicação alternativa aumentativa. Então, as crianças que têm dificuldade na fala, a gente também tem as crianças que não são verbais, mas temos as crianças que são verbais, mas têm muita dificuldade na comunicação. Então, isso você vai mostrando na imagem. Então, a criança está 3 meses na intervenção, ainda não fala mais de 10 palavras, então, na árvore de decisão, a gente já tem que começar outras alternativas, né? Então, a comunicação alternativa é ótima, até para as nossas crianças, como tem dificuldade também na compreensão, eu tinha uma fofíssima que ela tinha muita dificuldade, a maioria tem dificuldade de sair da sala, né? Que é ficar em terapia Inimigos do Fim. Aí eu falava, já tá na hora de ir, começava a chorar, estava debaixo da mesa. Aí eu peguei e ela fala até muito. Aí eu falei assim, acabou, hora de sair. Você imagina, ela fez assim e saiu. Então ela compreendeu. Então, através da imagem, para ela, peraí, porque se só ficar falando, às vezes ela acha que tem que ficar insistindo, vou insistindo, mas mostrei, acabou, foi. Então, assim, é uma forma de... A própria criança fez, eu achei muito interessante, tipo assim, terminou a consulta, aí a mãe mostrou a ficha, a mãe estava preparada, né? Então ela levou a ficha. O menino apontou. Por quê? O menino falou e apontou, como se tivesse clicado naquele porquê. Aí a mãe falou assim, porque já deu o tempo da consulta. Ok, sério.
Entende? Então, E aí aprende a comunicar, que aí a gente fala da comunicação expressiva. Então ele expressou o que ele queria. Por quê? Então a gente vai mostrando. prestar atenção, nós que somos pais, educadores aí, se a gente ficar, os nossos filhos são assim, a gente tem que falar um não para eles quando tem que ser feito, mas a gente tem que saber o porquê. Sim. A minha filha já falou, mas por que não? Então, como? Por que não? Você não pode fazer, você tem que dar uma justificativa. Assim que A gente vai ensinando as crianças a ter essa regulação emocional, compreender, entender, ter voz. Porque muitos acham assim, eu vejo assim, a gente vai na casa da avó, não sei quem, já pega as malinhas e vai levando, não comunica com a criança. É como se ela fosse a extensão do pai e da mãe. Não, é um outro ser também. Por mais que a gente vai seguir o que os pais falam, a gente tem que comunicar essa criança. Então, assim, de dar essa credibilidade, de ser um outro ser, né? Não uma extensão. Aí essa criança que tinha dificuldade de sentar lá, o bichinho do lado, né? Então ali do lado, fazendo, sentadinho, então mostrando para ele depois terminar, você pode brincar um pouquinho, mas tá ali do lado, e ele tá sentado. E ele era uma criança que só saía. Aí na escola eu faço treinamento. Ah, mas dá certo só uma vez, depois ele faz de novo. Faz assim, ó, uma criança que tinha acesso livre à porta. Ele vai sair quando ele não tiver afim. Então é diário. Então assim, é um trabalho, assim, não achar melhor desistir. Você tem que fazer, insistir, até ele entender. Não, eu preciso fazer. E o porquê que eu preciso fazer? Para ter isso, isso e isso. Quando você não gosta de ver as placas, quando você lê as placas, você faz isso e isso. Quando você aprende a ler, você vê um cardápio, você faz pedido. Então a gente vai mostrando o que ele tem de benefício do aprendizado. Você não gosta de tal coisa, mas você consegue isso, você não estiver lendo. Então a gente vai mostrando o que ele vai ter de benefício, não assim, para ser alguém na vida, para não sei o quê. Então assim, é muito vago, os pais, a educação, deixa assim, como se a criança tivesse que compreender. Se você colocar algo que é de entender, você fala assim, nossa, isso é legal, hein? só uma dúvida, o autismo ele pode vir acompanhado do TDAH? Com certeza. Que é o que mais acontece justamente É mais comum. É comum ter essa comorbidade. E aí é muito importante a gente também informar para as crianças típicas o que é autismo. Então quando a gente chega numa sala e tem esse vídeo da turma da Mônica, que vai explicando quem que é o André, que aí você faz essa psicoeducação de colocar, os alunos vão ficar muito mais assim, empáticos. Então assim, o fulaninho tem um jacaré ali porque ele é um objeto de segurança, ele precisa ali, não vai ficar com ciúme dando quando eu levar só o outro, vai falar assim, peraí, ele precisa mais de ajuda, ele está sozinho, não é porque ele tem dificuldade. Então, quando você traz para a realidade e mostra de forma lúdica, né, que através de desenho, a criança passa a compreender e passa até a ensinar os pais, né, que leva informação para os pais. Esse daí foi a campanha, né, desse ano, valorizando as capacidades e respeite os limites, que a gente tem que saber, sim, a criança romper as barreiras, mas também a gente tem que saber o limite, até onde que essa criança está indo para não exigir tanto, mas também não ficar aquela... Tem um livro da Maíra Gaiato, que é uma das referências em autismo no Brasil, que é SOS Autismo, que aí eu sempre dou esse exemplo, que ela fala de uma pesquisa que foi feita, que colocaram ratos, 2 grupos de pesquisadores, ratos ditos inteligentes e ratos que não tinham QIA menos, né? Aí falou assim, vocês vão ter que treinar esses 2 grupinhos. No final, chegou e falou, foi avaliar, em termos do treinamento, os ratos ditos inteligentes. Teve uma evolução muito maior do que os ratos não inteligentes, ditos não com QI menor, né? Aí, no final, chegou e falou que os ratos tinham a mesma capacidade. Então, quer dizer o quê? Quando a gente acredita, a gente faz com que desenvolva muito mais quando a gente não acredita. Ah, não, ele tem um QI a menos, então assim, não vou esforçar tanto assim. Aí o outro, nossa, ele é inteligente, então a gente tem que treinar para mostrar, né? Então assim, é isso, a gente acreditar nesse potencial.
ele tem dificuldade aqui, mas o que a gente pode fazer com essa dificuldade? E nessa potencialidade? Essa potencialidade pode ajudar nessa dificuldade. Então, assim, o acreditar é fundamental nesse processo. Tem esse livro também, que vou ler para vocês, deixa eu ver. Não sei como que a gente está de tempo, porque eu falo bastante. Nós estamos de tempo, eu Gente, eu cada dia gosto de fazer. acaba quando termina? Pode ser. A sabedoria de avô. Quando eu tinha 12 anos, meu avô, a quem eu amava, respeitava e admirava muito, ele estava falando que estava trabalhando na fazenda da família. Tínhamos que cortar um tipo de mato que ocupava a parte mais baixa do terreno. E o trabalho era manual, pois os tratores atolavam no solo encharcado. Esse dia em particular estava muito mais quente e úmido do que o normal, e devo ter suado em bicas. Eu gostava desse trabalho, mas não estava conseguindo tirar da cabeça o jogo de beisebol do tipo da liga infantil em que eu havia participado na noite anterior. Contei ao meu avô que eu não tinha atuado bem como lançador, fazendo arremessos sem controle e perdendo excelentes oportunidades de eliminar vários integrantes da equipe adversária. Aí ele contou para o avô. Aí o avô perguntou: "Você sabe o que você está fazendo?" "Sei sim", respondeu. "Estou falando sobre o jogo de ontem e como estraguei tudo." "Sabe o que você precisa fazer, filho?" explicou ele, olhando bem nos meus olhos. "Esvazie sua mochila." Meu avô percebeu a dúvida óbvia no meu rosto, então explicou: "Depois do jogo, quando você guardou as bolas, a luva e o taco, guardou também a derrota em sua mochila. É preciso esvaziá-la para ficar pronta para a próxima partida. Você está perdendo tempo demais olhando para trás. Aprenda o que tiver de aprender com aquele jogo, então use a lição para se concentrar na partida de amanhã." Meu avô não falava muito, mas quando falava, o que dizia fazia muito sentido. Nunca me esqueça do seu conselho, e até hoje me recuso a perder tempo com o que passou. Sem dúvida, quero aprender com as experiências, mas não fico alimentando arrependimentos nem fazendo suposições. A lição é simples. É impossível correr bem olhando para trás. As dificuldades, os conflitos, as expectativas frustradas, as inseguranças, os abusos, as relações complicadas e os acontecimentos marcantes da vida fazem com que todos nós carreguemos certa bagagem da qual precisamos nos livrar. O segredo é estar disposto a tratar essas feridas emocionais, pois, quanto mais para o fundo da mochila empurramos esses sentimentos, mais entranhados eles ficarão. E essa mochila pode se tornar um fardo grande demais para se carregar todo dia. Então, eu adoro, assim, essa parte, porque quantas culpas a gente carrega dentro da mochila, né? Igual a gente pensa em atendimento. Nossa, eu preparei tal coisa, mas não deu certo. E a gente tem que pensar que não é que não deu certo, a gente está aprendendo a cada dia ser melhor. Então, seja na escola, a criança te bateu, ele dói na alma, aquele cuspe que a gente levou. Aí, peraí, ele não sabe comunicar. Então, eu vou colocar aqui mas o que é bom pensar o que pode ser? Toda vez que eu coloco aquilo como se fosse minha culpa, eu não estou modificando o comportamento. Esse lugar de culpa, a gente não presta atenção no que eu posso ser melhor e fazer melhor. Então, se eu fico olhando para trás, eu esqueço de caminhar. A gente não pode ficar estagnado, né? Então, essa sabedoria que traz esse avô é isso. A gente fica se cobrando demais e não presta atenção no próximo passo, né? Que é tão importante. Pegar aquela experiência e o que eu posso fazer melhor. E a gente fala muito a respeito de cuidar de quem cuida. Então, para eu cuidar, eu também tenho que ser cuidada. Então, eu sempre famílias responsáveis, seja de apoio profissionais, é extremamente importante cuidar da saúde. Vocês fazem terapia? Quem de vocês faz terapia? Uma só. Vamos ao médico. Uma coisa importante, assim, eu acho que no contexto do centro espírita, dentro dessa parte aqui, eu acho que o atendimento fraterno, que às vezes, por exemplo, a família vai procurar porque está com aquela criança que está causando sofrimento, que está causando, assim, essas sensações de frustração. Eu acho que também a gente usar essa sabedoria do avô com as famílias que a gente acolhe
e essa parte, igual que a Thaisa falou, do fazer terapia, do acompanhamento médico, às vezes os cuidadores, cuidar de quem cuida, que às vezes, muitas das coisas que a gente está vendo, às vezes, no reflexo da criança, aquela criança que às vezes está problemática, às vezes também pode ser da família que está desestruturada. Sim, e até mesmo aqui, que cuida do espiritual, né? Se vocês estão cuidando do espiritual, se vocês não estão bem, né? Que a gente não é espírito apenas, né? A gente é corpo, né? A gente é matéria. Então, se você não está cuidando das bases, né? O espiritual, o físico, o mental, então tá ali, tá bem caneta, né? Então, como que a gente vai dar suporte para o outro se a gente não está bem? Então, é hipocrisia. Então, se torna uma hipocrisia. Então, eu vou falar de algo que eu não estou me cuidando, né? Praticar atividade física, né? É importantíssimo, né? Tem momentos de lazer. E quando eu tinha feito também, eu falei a respeito de resgatar a criança. Então, eu faço um convite também para vocês a pensar na criança. Escrever, pensar na memória feliz. Né? O que você pensa qual que é uma memória feliz em relação à sua infância? Porque muitas vezes a gente lembra só de coisas assim tristes, né? Muitos, né? Mas a gente pensar em coisas boas. Se a gente pensa numa criança que está ali, é porque a gente trata tanto dessa rigidez de ser adulto, que vai ter o futuro da criança, que a gente esquece que é a melhor fase da infância. Que tem aquela questão de fazer por fazer, de demonstrar, e a gente vai perdendo toda essa coisa de ser sincero. E é esse convite, não o convite da gente. Eu faço os treinos das habilidades básicas com as crianças, né? Que as crianças têm que ter, mas a gente tem que ver assim, vamos trazer essa criança, né? Porque ela tem que saber brincar por brincar, de ter esse tempo dela. E o adulto também, não perder essa criança que tem. Então a gente tem que pensar muito mais em resgatar essa criança do adulto, né? Do que a gente querer que nossas crianças sejam adultos. Então tem um livro que eu amo, que é meu, de criança, que é esse aqui, que fala da luz. Se ligue em você. Aí fala a respeito de forma assim, simbólica da luz quando a luz se apaga, né? Quando você tem raiva, tem isso, sua luzinha apagou. Então, de forma de explicar. Quando você tem medo, aí desenha um globo na testa. Mas aquilo lá é imaginário, não realmente acontece. Aí fala de sentimentos bons, de gratidão. Então, é um livro que eu sou encantada. Vou passar para vocês a luz acesa, quando ela se apaga, quando nós só somos felizes quando ela está acesa. Aí fala do dividir, aí fala desse medo, mas ele não é real. Quando eu brigo com alguém, né? Aí vai falando sobre o sentimento de generosidade, né? E fala muito da questão do amor. E fala também a respeito dos adultos. Os adultos também ficam com raiva. E também das emoções, acho que você mostrou esse Sim. dos fantoches, dos deboches, né? Também é possível de estar trabalhando na evangelização. Às vezes, para a criança expressar a emoção, até mesmo assim, no próprio contexto da evangelização que se trabalha, né? A raiva, com a tristeza, ainda mais agora que estão divertidamente em alta. Então, assim, é uma coisa que dá às vezes para ser trabalhado, os dedinhos. Então, assim, é uma coisa também que é interessante de se fazer. E a gente, através do lúdico, da brincadeira, a gente vê muita. Igual teve uma paciente minha, eu falei, quem que era? O pai era feliz, a mãe era sempre com raiva. A mãe. Aí ela falou assim, não, mas assim. Aí foi muito engraçado que ela explicando, e ela era tristeza. E eu fui trabalhando isso com ela. Aí ela falou assim, não, mas hoje a minha mãe tá assim. Aí ela colocou a feliz em cima, mas a raiva continua lá. E aí a gente vai trabalhando, como é que você tá? E a gente vai, e ela mesmo, por espontaneidade, ela foi, e aí a gente vai identificando muita coisa, como é que tá. E até mesmo vocês, né? Como é que tá esse lar? Que aí dá pra conversar com esses pais depois, né? Eu falo muito sobre a proteção sexual, até faço parte de um grupo que chama Clarear, que
a gente trabalha, a gente começou com 2 rodas de conversa, a gente vai levar para as escolas para ensinar sobre a proteção sexual. E a gente são livros muito bons, que é o Bibi e a Fifi. Eu não sei como vocês trabalham aqui, se quando vai trabalhar criança, vocês são de 2 adultos, mais adultos, porque isso é importante também, de ter mais de um com as crianças, né, pensando nisso, as idas no banheiro, como que são feitas, né, quem que leva as crianças no banheiro, então tudo isso a gente tem que pensar para... Aí isso aí explica como que quando eu pedi para fazer a minha família terapêutica, eu pedi para... Oi? Esse é o livro, e esse é... Pode. Aí fala sobre as partes íntimas. Pode, claro. E é importante a gente falar, porque muitos têm receio de falar do corpo. Quando eu mostro para minhas crianças, assim, mas não, é seu corpo, é a parte íntima. E a gente não fala quem pode, porque geralmente os abusos acontecem com familiares. A gente explica que são partes íntimas e a gente fala que as partes íntimas é só para cuidado, para lavar, e quando você for ao médico, para cuidar sempre com a finalidade do cuidado. Não pode ser feito escondido, carinho nunca é feito e nunca deve se falar segredo, então essa palavra a gente não utiliza. Então, aí eu pedi para fazer, a artesã fazer com a sexual, então tem os órgãos genitais de todos. Então, eu converso a respeito. Então, assim, quando você orienta e fala sobre o corpo, a criança, ela vai saber quem que ela vai ter a pessoa de confiança. A gente fala, quem é essa pessoa de confiança? Aí o Bico e Vivi falam os toques do sim e do não. Pode atravessar a rua, dar a mão, sim. Um carinho, aí fala sobre os carinhos. E o muito bacana desse livro, que mostra imagens de pessoas igual o vovô, que teoricamente não seria alguém ameaçador, mas tipo assim, forçando a estar no colo. A gente não deve forçar a criança a nada, a sentar no colo. Então carinho jamais tem que ser forçado. Beija, abraça. Não. A gente tem que respeitar que o corpo da criança é o corpo da criança. Boca é parte íntima. Então, vou apertar o corpinho. Não. A gente não aperta o corpo da criança, é o corpo da criança. Então, a gente acha que é uma extensão e é tudo fofinho. Não. Se a gente faz dessa forma, a gente abre precedência com o abusador fazer também. Se eu forço um carinho, um cuidado, um abusador pode fazer. Então, a criança não conta. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Se as crianças típicas têm essa dificuldade em relatar, atípicas mais ainda. Então, desde eu já trabalho tudo com as minhas crianças, de mostrar, de falar. Então, a criança tem mudança de comportamento quando está sofrendo abuso. Então, é algo que é importante também, pelo menos no contexto de vocês, trabalhar também. A gente teve essa questão do 18 de maio, sobre o autismo, a gente também tem esse livro aqui, que é da Tempo, que aí ela conta que ela é autista, ela é cientista, né? Então ela que criou a forma mais compassiva de tratar os animais, né? Então, porque como ela percebeu, ela não falava, sofreu bullying na escola, foi no fórum e tudo mais, aí acabou que ela sofreu um bullying, aí ela ficou agressiva com a situação, a mãe resolveu levar ela para o sítio. Nesse sítio foi que ela foi desenvolvendo, aí ela começou a notar que os animais pensavam igual ela, através de imagem. Então ela, através dessa convivência com o animal, que ela foi, e ela criou uma caixa, que é a caixa do abraço, em que ela se sentia acolhida e se regulava. Então, muitos têm essa questão sensorial de que precisa do apertar para se regular. Tem um filme da Temple Grande, você já viu? Tem um filme que aqui o material até para trabalhar com a criança mesmo. Ele está passando ali. Ele é todo lúdico, a história dela para trabalhar com a criança. Mas tem um filme que é lindo. Conta, tem um livro dela que ela mesma escreve, ela dá palestras, é uma pessoa brilhante. E o filme mostra toda essa realidade muito bacana. Esse também é sobre o autismo, que é a Doroteia, que é a peixinha, aí ela usa até abafador e tudo mais, fala da interação social com os amigos. Isso daí também foi escrito por um autista.
E aí, Pode passar. ótimo. Tem o Zeca Zangado, que também trabalha a emoção, que aí acontece bastante assim, nas sessões, então ele não gosta de ouvir o que ele deve fazer, então quando ele fala isso não é justo, aí ele vai estragando as coisas dele, né? Sempre acaba queimando, seja o jantar, que eu tive que comer tudo, para depois ter sobremesa, de seguir regras, e aí ele estraga as coisas de todo mundo, aí ele fala, mas isso não é justo, conversando com a mãe. E a mãe pega e fala assim, também não é justo, porque você queimou o gol porque ele não queria ser o goleiro, não é justo, você fez isso. Foi falando, citando que também não era justo, porque acabou que os amigos se afastaram. Aí ela fala assim, olha, é normal a gente sentir raiva, mas a gente tem que saber controlar. Sabe, eu tenho um truque, a mãe fala que tem um truque, que é contar até 10. Aí também estava jogando videogame com um colega, aí acabou o jogo, ele já ia começar a ficar vermelho. Aí lembrou da mãe, ele contou, começou a contar, aí assim mostra a TV. Fim de jogos, a outra parece a TV assim, começar novamente. É igual a gente, quando a gente tem raiva, a gente não consegue enxergar as possibilidades, né? Então a gente precisa respirar, acalmar, e a gente consegue ver que tem outras possibilidades e a gente não agride o outro. A gente consegue trazer melhores resultados quando a gente age de forma mais tranquila. Então, assim, eu trabalho isso muito com minhas crianças lá e todos prestam atenção e adoram, né? Então, aí eu falei assim, mas o que a gente pode fazer? Aí ele prestou atenção que não só a mãe dele tinha estratégias, mas as coleguinhas também. O lobo ia num lugar silencioso e uivava para se acalmar. A lebre, ela corria em círculos para se acalmar. A raposa admirava o pôr do sol para se acalmar. O gato se espichava. Então, cada um tinha uma estratégia. E que todo mundo tem o sentimento, mas o que é? A gente tem que saber controlar. Pode contar. E esse livro, ele é fantástico. Que é o Talvez Você Consiga. Esse livro aqui conta a história de uma indígena. E aí, ela, num lugar, disseram que eu não podia mudar o mundo, que não valia a briga. Mas uma vozinha soprou em meu ouvido, talvez você consiga. Aí, onde ela nasceu era muito seco, não tinha, era tipo um deserto. E ela não enxergava mais saída. Achei uma semente, não parecia grande coisa, a sorte era inimiga. Pensei, não deve dar em nada, mas talvez ela consiga. Diziam, planta que não vinga, é um grande vazio, mas eu cavei um buraquinho no leito morto do rio. Diziam, o solo é tão seco que deixa tudo insosso, mas dia após dia, sem falta, buscamos água no poço. Diziam que o sol ia queimá-lo, mas regamos a terra. Diziam que o vento ia tombá-lo, mas o deixamos de pé. E mesmo com o sol tão feroz e o vento tão bravinho, a planta ficou acolhida e todo dia, ela colocou até um barquinho para poder tratar do sol. Crescia, como folhas e flores brotando, com raízes resolutas, com galhos subindo bem alto, e um dia achamos frutas, de cada fruta uma semente, plantamos lá no solo e demos água, demos sombra, como se dessemos colo. Assim as árvores crescem, com frutos e alegria. E bem debaixo de nossos pés, outra coisa aconteceu. Raízes encontraram água, que subiu lá no fundo, chegou às folhas e evaporou. Encheu o céu de nuvens, repletas de água, as nuvens choveram sobre o povo. E em pouco tempo nosso país tinha um rio de novo. Os dias se passaram, os anos, tudo estava tão certo, mas uma horrível tempestade partiu na árvore. Aqui perto, meu coração estava partido, triste para toda a vida, mas uma criança me deu uma semente e me disse, talvez você consiga. E hoje o rio corre manso, a terra cheia de plantas. Nós nunca vimos tantos bichos, aves, abelhas, tantas. Dizem que você não pode mudar o mundo, que não vale a briga, mas ajude as coisas a crescer. Quem sabe, talvez você consiga.
Então esse livro eu acho ele fantástico, porque a gente passa isso o tempo inteiro. A gente fala assim, diante de tantas dificuldades, o solo, e a gente pode colocar em qualquer contexto. Quantas vezes a gente escuta assim, não vai dar certo? Não vai. Mas se você plantar uma semente, você viu que você vai agindo em redes e isso vai acontecendo. Igual aqui, teve rios, peixes, plantas. Então, através de uma ação, embora que seja pequena, ela é transformadora. Se a gente está aqui, igual eu, o Dr. Natanael, falando, se eu estou falando para uma que seja pessoa, e essa pessoa passa informação, quantas pessoas ela tem no seu convívio? Então, acho que isso é semente. A gente planta semente, a gente não pode achar que só uma pessoa presente eu não vou conseguir. Mas se eu sempre falo com amor, com carinho e tenho respeito com aquilo, a possibilidade de germinar é muito grande. Aí, outro autor que eu amo, que é o Rubem Alves, Aprender a Ser Criança. São muitos estudos da psicologia das crianças. Estudamos as crianças para ensiná-las a maneira adulta de ser. Não conheço estudos que tenham por objetivo o contrário, ensinar os adultos a maneira de voltar a ser criança. Então, eu não preciso nem falar nada. São as crianças que, sem falar, nos ensinam as razões para viver. Elas não têm saberes a transmitir, no entanto, elas sabem o essencial da vida. Conheça, aí tem o Jung, né? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Dizem que você não pode mudar o mundo, que não vale a pena a briga, mas ajude as coisas a crescer. Quem sabe, talvez você consiga. É ideia, a gente espraiar as mensagens. Muito bem. E aí foi algo que eu escrevi, e jardineiros, parabéns a vocês, professores. Aí eu direciono a todos que estão nessa missão de ensinar, sejam elas da educação, seja qual for. Se você está falando, ensinando, é ser mestre, é ser professor. Pela nossa missão que é ensinar. Vocês são os grandes jardineiros desse mundo. E o amor é o adubo. Agradeço a cada sementinha que germina. E há tantas árvores, vocês são essenciais. Então, assim, não deixe de acreditar. Mesmo que você ache que seja pouco, é muito, né? A gente tem que começar, né? E acreditar. Esse é o que eu falei bastante. Depois que quiser tirar. Aqui eu tenho outros livros também.